Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Iniciando este módulo de uma forma diferente, até porque eu devo me explicar, eu devo me desculpar com vocês. Eu havia falado no final da aula anterior que, a partir deste módulo, nós daríamos início ao módulo de BPMN, mas eu me equivoquei, eu me precipitei, eu peço perdão. Eu estava dando uma olhada aqui na grade em relação aos diagramas existentes e fazendo um comparativo com os diagramas que eu já passei nesse curso. Eu me deparei que ainda existem alguns diagramas pendentes, tá bom? Então, nada mais justo do que eu terminar de passar todos os diagramas pertinentes e pertencentes ao grupo do ML, para que aí, então, após, nós possamos trabalhar em um outro módulo fora da UML, que é o BPMN, beleza? Então, se você está ansioso para aprender BPMN, eu peço que você tenha um pouquinho mais de paciência, porque surgiram novos 3 módulos relacionados ao UML, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, eu tenho certeza. Mas isso é importante, porque aí vocês vão literalmente aprender de A a Z todos os diagramas que são pertinentes e pertencentes ao UML, beleza? Então, todos os que estão em verdinho são os diagramas que nós já visualizamos. Os que ainda não têm o Vzinho é porque ainda não foram vistos, não foram estudados. E nós vamos dar continuidade a partir desta aula, dia 1º de março de 2025, novo início de mês, início de um novo módulo também. Vamos começar a estudar diagrama de sequência, beleza? Então, assim como vocês já estão acostumados aos módulos anteriores, primeiro de tudo nós teremos a teoria, para que então nós possamos fazer tudo isso na prática, tá? Vale ressaltar também alguns pontos de observações, é que dentro deste módulo, talvez vocês achem que os diagramas que nós vamos visualizar sejam já diagramas repetidos, porém não serão, tá? Já vou adiantando que o diagrama de sequência ele tem similaridade com outro diagrama que nós vamos ver há pouco. Então, visualmente ele vai ser bem semelhante sim, porém a maneira de ilustrar as informações, o tipo de informações que serão passadas serão diferentes. Nós vamos entender e fazer comparativos ao decorrer, então podem ficar despreocupados. Sem delongas, vamos dar início. O que é um diagrama de sequência UML? O diagrama de sequência UML ele é uma espécie de diagrama de interação, diagrama de visão geral de interação, aquele que nós estudamos há pouquíssimo tempo, beleza? Então, esses dois diagramas, eles são bem semelhantes, eles são bem parecidos, principalmente no quesito visual. Então, se você não souber ter ali uma expertise em diferenciação através das informações que estão sendo mostradas, você provavelmente vai acabar confundindo toda vez que você vê um e não saber distinguir se é um diagrama de sequência ou um diagrama de visão geral de interação, beleza? Bom, esse tipo de diagrama, ele é um diagrama bem utilizado na área de desenvolvimento de software, obviamente, e ele também é muito utilizado em áreas voltadas a negócios, voltadas a processos, tá? Então, eles são bem conhecidos como diagramas de eventos ou cenários de eventos, beleza? Eles lidam basicamente com eventos. Nós falamos sobre eventos no início do curso, espero que vocês se recordem. Se vocês não se recordarem, eu espero que vocês tenham anotado a papel e caneta, que é mais fácil de vocês procurarem. Se não, vocês voltam 2 casinhas e vocês olham a aula relacionada a eventos para vocês refrescarem a cabecinha, tá? Se eu bater nisso daqui de novo, vai esticar muito a aula, vai acabar ficando muito maçante. Nós já sabemos que a aula teórica já é bem chatinho de se fazer, né? Bom, quais os benefícios que o diagrama de sequência traz? Então, vamos ver isso daqui direitinho e saber se talvez seja por esses benefícios que ele é um dos diagramas mais utilizados no cotidiano. Então, vamos lá. Os diagramas de sequência, eles podem ser referências úteis para empresas e organizações, principalmente as multinacionais, tá bom? Voltadas à tecnologia em si. Bom, eles servem primeiramente para representar os detalhes de caso de uso. Então, eu posso criar um diagrama de caso de uso e usar o diagrama de sequência para fazer um detalhamento daquele diagrama de caso de uso, beleza?
primeiro benefício está aí. Segundo benefício é modelar a lógica de um processo, função ou operação sofisticada. Quando eu falo modelar a lógica de um processo, eu estou dizendo em uma construção do zero, tá? Então eu faço uma modelagem. Então ele é bastante utilizado para fazer construções do zero, principalmente de modelos de processos e negócios, tá bom? Ele também é bem utilizado para ver como objetos e componentes interagem uns com os outros para concluir um processo. Então, se eu tenho a necessidade de fazer a validação, o acompanhamento sobre as interações entre os componentes, esse diagrama ele é bem útil também. Outra coisa que é considerada como um benefício para esse diagrama é planejamento e compreensão da funcionalidade detalhada de um cenário existente ou futuro. Então, eu posso usar esse tipo de diagrama aqui justamente para fazer mapeamentos de cenários futuros e de cenários existentes. Então, eu consigo olhar para um cenário em tempo real e eu consigo, através dele, projetar um cenário futuro justamente para fazer alguns pontos de correções de bugs, pontos de melhoria e etc. Então, esse diagrama ele também é bem utilizado e bem funcional para esse tipo de objetivo. Talvez por conta desses benefícios aqui, é que nós temos como um dos diagramas mais utilizados no cotidiano das pessoas, tá? E aí aqui são os cenários ideais baseados no que nós acabamos de ver sobre os benefícios, tá? Então, o cenário do caso de uso, por exemplo. Quando eu falo um cenário de uso, eu estou falando num cenário de usabilidade. Um cenário no qual o usuário faria a usabilidade, beleza? Um cenário de uso é um diagrama de como seu sistema poderia ser utilizado. É ótimo para certificar-se de que você compreendeu a lógica de cada cenário de uso do sistema. Então, vai haver as funcionalidades dentro do seu serviço, dentro do seu produto, seu sistema no geral, e você pode usar esse diagrama para ver e validar se tudo está aderente, se as funcionalidades realmente estão de acordo com o que foi mapeado, com o que foi conversado com stakeholders, partes interessadas e assim sucessivamente, tá bom? A lógica do método. Assim como você usaria um diagrama de sequência para explorar a lógica de um caso de uso, você pode usá-lo para explorar a lógica de qualquer função, procedimento ou processo complexo. Olha só a parte da lógica. Aqui atrás nós falamos sobre o caso de uso. Aqui nós temos um desdobramento, um desmiolamento maior, que diz que não apenas para fazer a ilustração lógica do caso de uso, mas eu posso explorar outras partes também voltadas a funções, procedimentos e processos que forem mais complexos, tá bom? E lógica de serviço. Se você acredita que serviços são métodos de alto nível, usados por clientes, um diagrama de sequência é ideal para mapeá-los, tá bom? Então, a lógica do serviço também é fundamental de ser mapeada, que é aquilo que é usado pelo cliente, e você consegue fazer um mapeamento através desse diagrama aqui. E aí, assim como eu já passei na maioria, 99,9% das vezes, todos os elementos que são pertinentes ao diagrama que nós estamos estudando, nesse módulo não poderia ser diferente. Claro que algumas vezes eu acabei não conseguindo trazer os símbolos, os elementos, mas aqui, graças a Deus, eu consegui trazer. Eu vou mostrar para vocês, lembrando que a maioria dos elementos aqui nós já vimos desde o nosso primeiro módulo prático. Então, não cabe a mim fazer aqui ressalvas e detalhamentos e aprofundar sobre esses elementos, porque vai deixar a aula mais maçante e vocês já estão cansados, estão calejados de utilizar cada um, tá bom? Então, o primeiro símbolo é o símbolo de objetos, como vocês já sabem, é representado pelo retângulo. Nós temos o segundo, que é a caixa de ativação. Para quem não se recorda, foi usado bastante no diagrama de visão geral de interação. E é aquela espécie de palito, aquela espécie de linha em vertical que nós usamos para fazer os ciclos de vidas, tá? Então, essa é a caixa de ativação. Nós também temos o nosso querido ator, que, se eu não me recordo mal, nós estamos vendo isso desde o diagrama de caso de uso, se não antes. Então, vocês já sabem que isso representa o usuário,
representar sistemas ou integrações dentro dos nossos sistemas, então também já estão calejados. O símbolo do pacote, que é a espécie da pastinha, vocês já sabem também. O símbolo da linha de vida, que nós usamos também dentro dos diagramas de visão geral. Não vou me recordar agora se no diagrama de tempo também, eu acredito que não, mas também pode ter referência. O símbolo de loop também nós já estamos acostumados. Se eu me recordo mal, usamos bem pouco, mas nós usamos. E temos o símbolo alternativo. O símbolo alternativo ele é similar ao símbolo da condicional. O que diferencia? Olha só entre parênteses. Geralmente, mutuamente exclusivo entre duas ou mais sequências de mensagens, tá bom? Então, é quando eu quero colocar um cenário onde uma situação ela pode me dar várias mensagens diferentes dependendo do contexto, tá bom? Então, aqui eu não vou usar nomes específicos, mas eu atuo numa empresa e, geralmente, quando há cadastro de peças dentro do sistema, essas peças elas podem retornar algumas respostas de acordo com as condições que elas foram cadastradas, tá bom? Uma primeira condição é que ela foi cadastrada com sucesso, então ela vai falar para mim ali uma determinada mensagem de sucesso, porque todos os campos foram preenchidos devidamente. Uma segunda mensagem talvez é de preço não cadastrado. A pessoa, a abençoada, ela foi lá, cadastrou as peças, ela vinculou essas peças ao equipamento no qual essa peça é pertencente, mas ela esqueceu de cadastrar o preço da peça. Então, na hora de fazer ali a visualização, vai falar para mim que não tem preço cadastrado naquela peça. Ou o processo inverso, às vezes a pessoa ela cadastra a peça, coloca o valor, mas ela não atrela aquela peça a um equipamento. Então, vai mostrar para mim que aquela peça não tem um equipamento atrelado a ela. Então, é o mesmo cenário, porém com 3 situações diferentes, né? Porque varia da condição que foi colocada ali. Varia de acordo com o que o usuário preencheu da resposta, da informação que está sendo contida naquele determinado momento. Mas aqui é só um modelo, um cenário explicado para vocês entenderem como que isso se encaixaria, como que eu usaria, dependendo para fazer uma representatividade no diagrama de sequência, tá bom? E aí, assim como nós vimos os símbolos e elementos que são voltados aos elementos de criação, nós também temos os elementos de mensagens. Os elementos de mensagens nós já sabemos que são os elementos que são pertinentes à comunicação. Então, também nós estamos cansados e calejados de ver todos os tipos de setas possíveis e imagináveis. Seta contínua, que é a mensagem síncrona. A seta mais fininha, muda, né? O tipo da seta, que é sobre a síncrona. O símbolo de retorno da síncrona, que aí já vira pontilhada. O símbolo assíncrono de criação de mensagem. O símbolo de responder uma mensagem. E um símbolo que talvez ainda nós não tenhamos visto, mas eu vou tentar trazer algum exemplo, algum cenário que nós possamos fazer que se enquadre com esse símbolo, que é símbolo de mensagem excluída. Beleza? Então, para não esticar tanto, pessoal, isso daqui é um pequeno esboço do que é o diagrama de sequência, para que ele serve, quando é utilizado, como é utilizado e as melhores práticas possíveis nós vamos vendo daqui algumas aulas, tá bom? Então eu não vou me esticar tanto, vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, até breve.